Bom, gente, essa é a nossa aula 7, né, de Direito Empresarial, e o tema dessa aula é a Sociedade Limitada Unipessoal e a EIRELI. Eu costumo colocar sempre o assunto EIRELI para nós tratarmos justamente juntamente com a Sociedade Limitada. Por quê? Porque até o dispositivo do próprio Código Civil, quando a gente vê lá o parágrafo 6º do artigo 980-A, que é o dispositivo que regulamenta a sociedade, aliás, regulamenta a EIRELI, ele diz que a empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, aplica-se as regras da sociedade limitada. Então, me parece que estudar a EIRELI juntamente com a sociedade limitada faz muito mais sentido do que seguir aquela regra até da doutrina que coloca ela logo após do empresário individual. São figuras muito distintas, né? Então, aqui na EIRELI nós vamos ver algumas características muito específicas e ela é muito parecida realmente com a sociedade limitada. E esse é exatamente o nosso primeiro assunto de agora, a própria EIRELI, que EIRELI significa, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O próprio nome dela, né, dá para perceber que ela, artigo 980-A, foi inserido no Código Civil, posteriormente a sua edição, e criou-se essa figura, né, de uma sociedade ou de uma empresa que ela é individual, mas ela tem responsabilidade limitada, assim como uma sociedade limitada propriamente dita, como a gente vai ver no decorrer da aula de hoje. Então, quando a gente observa, pelo próprio nome já é uma coisa meio estranha, né? Foi uma criação tal, né? Se você pega o projeto de lei que criou a EIRELI, né? É interessante vocês pegarem o histórico para dar uma estudada, como foi que surgiu. Ela começou inicialmente numa proposta, de repente mudaram, né? O Congresso, né, brasileiro, ele tem uma habilidade muito grande de criar coisas estranhas em determinados momentos, e a EIRELI, o nome dela já é uma coisa um tanto quanto estranha, né? Poderiam ter criado lá naquela época, já perderam a grande oportunidade de ter criado uma limitada unipessoal, né? Mas criaram essa EIRELI. E ela, apesar, né, de todas as críticas que possam se fazer a ela tem alguns aspectos interessantes, não podemos deixar de destacar isso. O regime jurídico dela, gente, está lá no artigo 980-A e todos aqueles parágrafos, agora tem até o 7º, né, devido à alteração que teve agora no final de 2019. Uma característica dela que é diferente da grande, né, parte da nossa experiência em sociedades e empresas, era a exigência de capital mínimo. Não é comum, por exemplo, você vai constituir uma sociedade limitada, não precisa de capital mínimo. Uma sociedade anônima, tecnicamente, não precisa de capital mínimo. Uma sociedade em comandita não precisa de capital mínimo. E criar o capital mínimo na EIRELI já é uma das partes aí assim que merece grande parte das críticas. Não há, se o objetivo da criação da EIRELI era justamente possibilitar ao pequeno empreendedor se regularizar e ter, né, uma alternativa ao empresário individual, ou seja, sem aquela segregação patrimonial que tão almejada numa sociedade limitada, ao colocar sem salários mínimos, né, é um valor que todo mundo tem, né? O que é 100 salários mínimos hoje? Salário mínimo de 1.045, 1.049, não sei exatamente. E aí todo mundo tem aí cento e poucos mil reais para constituir uma EIRELI, né? Então não fez sentido, no meu ver, que o legislador criasse um capital mínimo nessa situação, se a intenção era justamente fazer com que as limitadas deixassem de ter aquele sócio com uma cota muito pequenininha, que na verdade ele só entrava ali para poder realmente fazer parte daquela composição, né? Então, esses 100 salários mínimos é um valor excessivo, né, se a gente pensar no pequeno empreendimento. O que é interessante no parágrafo 3º dela é que ela pode resultar de operações societárias de concentração, né? Ou seja, existe uma sociedade limitada, eu transformo ela em EIRELI e eu não preciso de grandes justificativas. Esse é um lado bom da EIRELI, né? Eu posso transformar, né, vamos à nomenclatura correta, transformar uma limitada em EIRELI sem qualquer
né, necessidade de estar justificando o porquê daquilo, sem fazer todo aquele procedimento que o próprio código estabelece, em transformações e tudo mais. Uma outra característica, e a lei ela não estabeleceu isso, e ainda gera um pouco de dúvidas no momento de registro em juntas comerciais, é o seguinte: cota única ou várias cotas. Eu já registrei EIRELI com cota única e também já registrei com várias cotas, né? Já solicitamos o registro. Então, qual que, né, EIRELI, é cota única ou várias cotas? Vai depender. Tecnicamente é totalmente indiferente se você vai adotar cota única ou várias cotas, né? A depender realmente do analista lá da junta comercial, ele vai querer que seja cota única, outros não faz a menor diferença. A meu ver, não faz a menor diferença se está com cota única ou se é dividido em várias cotas, né? Então, não vejo nenhuma diferença ou nenhuma consequência muito mais grave disso. O que é interessante da EIRELI, ela pode adotar firma ou denominação, né? Vocês já sabem bastante diferença de firma e denominação, já falamos muito sobre isso em aulas anteriores. Então, ela pode adotar uma ou outra, desde que ao final venha escrito, né, venha a denominação, a expressão EIRELI, né, venha a expressão EIRELI, que está aí no parágrafo único do 980A. Outra característica importante da EIRELI é que uma pessoa física, uma pessoa natural, somente pode deter o capital de uma única EIRELI, né? O parágrafo 2º. Então, uma pessoa física, no caso eu, por exemplo, eu pessoalmente só posso ter uma única EIRELI. O que é interessante é que o sócio, né, o titular pessoa jurídica de uma EIRELI, por não existir uma vedação legal, ele pode sim ter várias EIRELIs, né, ser titular de várias EIRELIs. Uma pessoa jurídica, né, pode ser titular de várias EIRELIs. Não existe nenhuma objeção legal quanto a isso. Apesar de que é recente, né, o Departamento de Registro de Empresa e Integração regulamentou recentemente, se não me engano, em 2017, e antes não permitia sequer que pessoa jurídica fosse titular de EIRELI. Era um absurdo, mas, né, a gente tem isso também no Brasil. Então, essa pessoa jurídica pode ser realmente titular de várias EIRELIs. Por quê? Porque a lei estabelece somente pessoa física que não pode ter várias, as pessoas jurídicas podem. A administração ela pode ser exercida tanto pelo titular quanto por alguém designado lá no ato constitutivo. Pode ter a nomeação do administrador, por exemplo, de uma EIRELI, né? E nesse caso aí se aplica o disposto no parágrafo 6º, 980A, cumulado, né, com o artigo 1060 e 1062 todos do Código Civil. Então a administração ela pode ser muito semelhante aí ao que é numa limitada, por exemplo. O que é exigível é que, né, caso uma pessoa jurídica seja titular de EIRELI, tem que indicar uma pessoa física para a sua administração. Eu chamo a atenção para uma inovação aí da legislação, que é o recém-adicionado, né, parágrafo 7º a 980A, que estabelece a absoluta segregação patrimonial, a absoluta separação patrimonial, exceto nos casos de fraude. Na verdade, ele faz, né, um gancho lá com a atualização, a alteração que teve agora também, justamente com a lei aí da liberdade econômica, com as alterações do artigo 50 do Código Civil, que nós também já tratamos, né, já falamos bastante do artigo 50. Então, nos casos de fraude, né, ou seja, lembrando aqueles conceitos lá do artigo 50 do Código Civil, nós temos, né, não vamos ter essa segregação patrimonial. Do contrário, né, o patrimônio da EIRELI e o patrimônio do seu titular não se confundem sob qualquer hipótese. Como vocês podem ver, a EIRELI é algo realmente bem, né, tranquilo, não tem grandes aspectos aí a serem abordados. Ela tem se tornado realmente importante, né? Apesar de ter aí um capital mínimo exigido, mas ela tem se tornado bastante utilizada, né, no meio dos empreendimentos.